Então, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para essa aula de hoje, que eu acho que vai ser muito interessante para qualquer pessoa que queira trabalhar na área de saúde, inclusive se não for psicólogo, né? Nós vamos postar essa aula no Instagram depois, né? Mas, sim, quem assistir ao vivo vai ter vantagem de poder fazer pergunta, poder interagir e tudo mais. Mas essa aula também ela é muito importante porque até quem não é psicólogo pode se beneficiar dela. Lógico, nós temos algumas especificidades da psicologia, mas quem não é também pode ser beneficiado, tá? Essa aula sobre prontuário é uma aula que eu dou ela tanto para vai ser para o curso de residências, né? Mas eu também tenho um curso de elaboração de documentos oriundos do trabalho do psicólogo, que essa aula também faz parte desse conteúdo, tá? E aí eu vou fazer a projeção dos slides para vocês e vou me apresentar agora. Então, a aula de hoje, como eu disse para vocês, vai ser sobre registros de documentos. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, sou graduada pela UFG desde 2014. Para quem é da UFG, eu acho que todo mundo, o UFCAT, né, hoje, eu acho que todo mundo que está aqui é da UFCAT. Eu sou da UFG ainda e sou da terceira turma do curso. Então, eu sou lá das primeiras turmas aí, sou a vozinha de vocês. Não parece, mas sou. Eu sou especialista, eu tenho algumas especialidades, coloquei as principais, as que eu mais atuo, quer dizer, psicologia do trânsito eu não atuo, mas é a primeira, eu gosto de colocar ela, e até mesmo porque é o que me ensinou muita coisa sobre avaliação psicológica, então eu coloco. Sou especialista em psicologia do trânsito e especialista em saúde da família e comunidade, e acabei de acabar uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Fiz residência multiprofissional. A ideia aqui é a gente abrir um curso para residência focado para passar em residência multiprofissional. Então, quem fizer o curso com a gente aqui vai saber o caminho das pedras. Não vai precisar sofrer o que eu sofri para passar, viu, gente? Lógico, fácil não é. Mesmo que você faça o curso, mesmo que você estude e tudo mais, pode ser que você não seja aprovado, ou pode ser que seja muito difícil passar por essa trajetória, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês podem economizar tempo, vocês podem pegar atalhos que eu, por exemplo, não peguei quando eu fiz residência. Por quê? Porque a residência multiprofissional no Brasil, ela é recente, não é uma proposta antiga, igual é a residência médica, né? Apesar de a residência multiprofissional ela ser derivada da residência médica, ou seja, pegaram a ideia da residência médica e aplicaram nas outras profissões da área de saúde. Apesar de ser né, um braço aí dessa ideia, a residência multiprofissional ela é jovem no Brasil, então vocês, agora, quem quer fazer residência, vai pegar os programas mais consolidados, vai entrar mesmo nesse processo de residência multiprofissional. Quando eu formei lá em 2014, em abril, pouco se falava de residência, mas eu tive uma professora que falou alguma coisa sobre residência, eu fui pesquisar, e para mim é uma coisa que sempre foi um sonho. Só que eu passei por muitos anos pensando que eu não seria capaz de passar. Olha só, a autoestima da gata, como diz a Tainã. Eu fiquei por muito tempo pensando que eu não seria capaz de passar, porque até assim, eu achava que o tanto que eu tinha estudado não era o suficiente. E, de certa forma, também, o que acontece? Eu não tinha um estudo sistematizado. Eu trabalhava no SUS, desde quando eu formei, eu trabalhei no SUS. Hoje que eu não estou atuando, porque eu fui aprovado no concurso público, estou aguardando a convocação. Mas até então, eu atuei por muitos anos no SUS. Então, desde o início, eu tenho essa vivência, tenho me mantido estudando
coisas sobre saúde pública ou psicologia da saúde também. Então, me mantive estudando, principalmente na área de atenção primária. E aí, depois, foi quando eu resolvi fazer a residência multiprofissional e fiz em saúde da família e comunidade, que é atenção básica mesmo, né? Essa aula de hoje é requisito do edital do ENARE, tá? Então, vocês assistindo essa aula hoje, esse conteúdo, vocês já vão matar ele aí do ENARE, então vai ficar fácil para vocês. A aula de amanhã também é, e as outras 2 aulas da semana que vem também são conteúdos do ENARE. Então, vocês vão aprender bastante coisa aqui e que pode cair na prova, tá bom? Então, ó, a nossa programação é o seguinte. Hoje, 12/6, nós estamos falando sobre registro de documentos. No dia 13/6, nós vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização, é amanhã. No dia 20/6, nós vamos falar sobre inserção e atuação do psicólogo no SUS. E dia 21/6, nós vamos falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Vocês podem observar aí que a gente fez uma alternância de temas. Colocamos psicologia, saúde pública, para ficar assim, interessante para vocês. E eu acho que todas essas temáticas que a gente escolheu aqui é a cereja do bolo. Vocês estão tendo acesso à cereja do bolo de graça. Então, vai ser muito legal. Acho que vocês vão gostar. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre o registro de informações e de prontuário. Por que nós não vamos falar de todo o conteúdo sobre registro de informações, sobre documentos, essas coisas? Porque é um conteúdo mais extenso, que vai ser dado no curso, mas hoje não quer dizer que eu não vou passar um trabalho de qualidade para vocês. Tá? Se vocês já tiverem dado uma olhada na apostila, vocês vão ver que a gente já tem conteúdo mesmo para falar hoje. Então, não se preocupe. Apesar disso ser um curso para vender curso, nós vamos passar um conteúdo legal para vocês. A gente é honesta, tá, gente? E o registro de informações? Do que se trata, né, de uma forma geral? Tudo que a gente faz, inclusive não é só na área de saúde, tudo que a gente faz dentro da psicologia, dentro das profissões da área de saúde, a gente precisa registrar. Por quê? Porque em algum momento nós vamos precisar dessa informação ou o paciente pode precisar dessa informação. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa registrar. Porque, por questões éticas, por questões de organização. Então, são N coisas que fazem com que a gente tenha que ter essa conduta profissional. Então, o registro de informações, nós temos 2 normativas muito importantes, que é a lei número 13.787 de 2018, que fala sobre digitalização de prontuários, e temos a resolução 01 de 2009 do Conselho Federal de Psicologia, que fala sobre o registro documental. Então, aqui eu já estou dando indício para vocês o que nós precisamos entender a respeito de registro. Então, 2 coisas importantes, tá? Que é o prontuário e o registro documental. O prontuário em si, ele pode ser uni ou multiprofissional. Ou seja, eu posso usar ele na minha clínica, isolada, só eu trabalhando, ou no meu atendimento online, mas também ele pode ser multiprofissional, ou seja, em lugares que você trabalha com outros profissionais, em conjunto, tem que ter um prontuário multiprofissional, tá bom? Então, como é que a gente preenche esse prontuário? Como que é a estrutura desse prontuário? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Então, o registro de informações, primeiro eu vou falar do que é específico da psicologia, tá? Que é o registro documental. Ele é um material de uso privativo do psicólogo. Anotem muito bem isso na cabecinha de vocês. Grava. É o uso privativo do psicólogo. Por quê? Pode aparecer uma questão lá na prova que vai dizer assim, que o registro documental outros profissionais podem ter acesso. Não pode. Resultado de teste, por exemplo, não pode ser mostrado para pessoas que não sejam psicólogos,
tá? Então, é um registro, aliás, é um material de uso privativo do psicólogo, e ele deve ser guardado por 5 anos, tá? Isso aqui, o que está falando é a Resolução 01 de 2009. Daqui a pouco nós vamos falar da guarda do prontuário. O registro documental é por 5 anos, mas o prontuário, ele tem um tempo diferenciado, tá bom? Então, no artigo 2º, nós temos literalmente que o registro documental deve ter. Gente, ó, quando vocês olharem isso aqui, que eu coloquei que é literalmente, vocês leiam com bastante atenção, porque na hora que você for fazer uma prova, a banca pode, por exemplo, trocar palavras, tá? Então, você tem que entender que os verbos têm que ser os mesmos, tanto aqui na resolução, quanto lá na pergunta, na alternativa correta lá, tem que ser os mesmos verbos, as mesmas palavras ou sinônimos, tá? Mas, geralmente, tem muita coisa que aparece lá de forma literal, tá? E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A grande maioria dos concursos e residências tem cobrado registro de informação, tem cobrado elaboração de documento, toda essa parte técnica aí da atividade profissional tem sido cobrada, tá? Até mesmo porque tem muitos profissionais que têm muita dificuldade com isso. Então, aqui, vocês estão tendo acesso a um conteúdo que dificilmente vocês vão ter na faculdade, porque eu vejo, assim, muitas vezes a universidade até desatualizada com algumas questões, assim, nesse sentido, questões mais técnicas, mais objetivas, lógico, né, não vou tirar o mérito, porque eu me formei na universidade, né, pública, que eu amo, adoro a UFG, minha segunda mãe é a UFG, mas a gente sabe que muitas vezes questão prática fica devendo, né? Então, essa questão aí de documentos é muito comum ficar devendo. Então, o que, que tem que ter nesse registro documental? O que, que seria esse registro documental? Ele tem que ter a identificação do usuário da instituição, ele tem que ter a avaliação de demanda e definição de objetivos do trabalho. Então, aqui, ó, num documento só, você pode colocar a identificação do usuário, da instituição, você pode colocar a avaliação da demanda e pode colocar o campo para colocar os objetivos do trabalho. Tem que colocar o registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Então, assim, colocar a evolução, né? O que você está fazendo com esse paciente? Qual é a conduta profissional que você tem com esse paciente? Tem que colocar essa evolução. E a evolução do próprio paciente. Ele está evoluindo bem, ele está melhorando, não, ele teve algum problema, você fez um encaminhamento, como é que tá? E aí, entra aí, ó, registro de encaminhamento ou encerramento. Todo o registro documental tem que ter lá anotado o encaminhamento que você fez, ou se aquele paciente recebeu alta, né? Ou se rompeu, que dia que ele foi, qual foi o último dia da sessão, ele não apareceu mais, né? Abandonou. Tem que colocar lá a história. Então, vocês estão vendo aqui esse movimento que vai se fazer? É o quê? Colocar a história desse atendimento. Tem que ser colocado. Documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, que eu falei para vocês, testes, por exemplo, ou entrevistas que você fez, instrumentos, né, da avaliação psicológica, também fazem parte do registro documental. Então, é um uso privativo do psicólogo. Cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário do serviço. Por exemplo, se você fez um laudo, um relatório, algum documento específico, esse documento tem que ter uma cópia e você tem que fazer a guarda desse documento. Então, pode cair tudo isso na mão de vocês. Pode cair, por exemplo, uma pergunta lá. Se você tem que guardar uma cópia do relatório que você fez. Aí você vai colocar lá que tem que guardar, tá? Outra coisa muito importante, que é a título de curiosidade mesmo, tem que ter um caderno de protocolo para mostrar que você entregou aquele documento, aquele paciente, né? Por questão de organização. E
E aí, agora, a gente já entra no prontuário. O prontuário é um modelo de documento diferente, que, em grande maioria das vezes, ele é multiprofissional, mas ele pode ser uniprofissional também, tá, pessoal? E quando ele é uniprofissional, não tem problema aquelas informações que estão lá no registro documental constar no prontuário e ser, vamos dizer assim, uma coisa só. Só que a guarda dele tem que ficar com você. Tá? Aquelas informações específicas lá do registro documental, se é um uniprofissional, a guarda tem que ficar com você. Mas o prontuário, ele tem informações em comum com o registro documental. Então, quando ele é multiprofissional, nós vamos ver aqui como é que ele vai funcionar. Ele é um registro que ele tem essa característica de ser colocada a evolução. Vocês lembram aqui, ó, no registro documental, que pede que seja colocada a evolução? Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Registro da evolução do trabalho. Então, aqui, o prontuário, ele é um registro da evolução do trabalho. Tá, pessoal? Então, ele tem que ser anotado somente o necessário para o bom andamento do processo. Nós temos a ética profissional, o sigilo que a gente guarda com relação ao paciente, mas em situação multiprofissional, algumas informações são importantes para aquela equipe entender como que aquele paciente está evoluindo. Então, a gente tem que colocar somente informações que vão contribuir de alguma forma para aquele tratamento daquele paciente. Se aquela informação que eu tenho daquele paciente não vai contribuir em nada na vida dele, ou do andamento, assim, do processo terapêutico, por exemplo, eu não posso colocar isso no prontuário dele. Aí eu tenho que colocar no registro documental. Entendeu? Então, assim, se eu vou fazer lá um... Aí isso aí vai variar também conforme a abordagem, né? Por exemplo, você vai fazer um relato de caso, você vai colocar no registro documental. Se você vai fazer uma conceitualização cognitiva lá da TCC, você vai colocar no registro documental. Isso aí não entra no prontuário. O prontuário ele tem um modelo mais engessado de ser colocado, tá? O prontuário, de acordo com a Lei 13.787, que eu já falei para vocês, ele tem que ser guardado por 20 anos a partir do último registro. Como assim? A partir do último atendimento que você fizer lá e que você registrou, tem que guardar ele por 20 anos. Seja ele físico ou seja ele digital, tem que ser guardado por 20 anos. Então, diferente do registro documental, que são 5 anos, o prontuário são 20 anos. Então, você tem que ficar muito esperto na hora de responder uma prova, porque pode colocar uma mistureba aí de prontuário com registro documental, 20 anos, 5 anos, e você errar a questão inteira. Então, presta bastante atenção nisso que a gente está falando aqui para você, que você não vai errar. Inclusive, quando você for trabalhar na sua prática profissional, você não vai ter esse problema mais. Beleza? Então, agora temos também uma parte do prontuário que ela é muito importante, que é a folha de rosto. Todo prontuário tem uma folha de rosto. O que seria essa folha de rosto? Seriam informações fixas, informações que, assim, não vai ter uma oscilação, uma mudança muito grande para esse paciente. Por exemplo, a data de nascimento nunca muda, né? É a mesma. O gênero tende a ser fixo, né? Pode ter uma mudança, uma transição de gênero, mas tende a ser fixo. Apesar de a gente saber da fluidez de gênero, mas é importante colocar o gênero. Por quê? Porque muitas vezes a saúde mental daquela pessoa tem um atravessamento da questão gênero. Muito importante. Então, a gente tem que saber, assim, qual é o gênero, né? Então, por exemplo, é um prontuário muito profissional, aquele outro paciente, aquele outro profissional, nutricionista e tudo mais, ele vai ter acesso a essas informações. As condições crônicas, também é importante. Se a pessoa tem diabetes, se ela tem hipertensão, se ela tem alguma outra condição crônica, se está gestante, porque gestante também é uma condição crônica, apesar de ela ter um limite para acabar, né? Ninguém fica gestante pro resto da vida. Mas essa informação é colocada na folha de rosto. Por exemplo, quantas semanas essa pessoa está gestante. Na área de saúde mesmo, né?
SUS atende muita gestante, tem até programas para gestante, né? A Rede Cegonha e tudo mais. Então, tem que colocar as gestantes, né? Ou tem no prontuário do SUS, o PEC, que a gente chama, tem até informação da data da última menstruação para colocar. Então, são informações mais fixas, né? Essa parte aí da última menstruação, o pessoal da enfermagem costuma colocar em outras abas lá, mas a folha de rosto, basicamente, é isso aí que eu falei com vocês. Outra coisa, pessoas com quem convive, né? Se essa pessoa tem ideação suicida, por exemplo, eu tenho que ter um contato de algum familiar dela para alguma situação de emergência. Então, eu tendo essa informação na folha de rosto, eu não vou ter problema também na hora de encontrar um familiar para comunicar, dependendo se for necessário, né? E aí, agora eu falo para vocês o modelo suave. Por isso que eu falei para vocês que essa aula seria curta, seria uma aula só para você, uma aula introdutória sobre a elaboração de documentos. Aqui eu vou falar no modelo mais utilizado no mundo, inclusive um dos modelos de preenchimento de prontuário mais utilizados no mundo, tá? Que ele inclusive, ele surgiu na década de 60 e que veio sendo desenvolvido ao longo dos anos. Primeiro, ele foi colocado somente para uso de médicos em hospitais, e depois as equipes multiprofissionais passaram a utilizar esse modelo, que é o modelo de registro clínico orientado por problemas, e aí cria-se o SOAP com base nesse registro clínico orientado por problemas. Então, ao longo desses últimos anos aí, esse registro clínico foi sendo desenvolvido até chegar no SOAP, tá? O SOAP, ele é uma forma de sistematizar o raciocínio clínico. Ah, o que seria esse raciocínio clínico? Nossa, parece uma coisa de 7 cabeças. Não, o raciocínio clínico é você compreender o que está acontecendo naquela sessão, a partir do que o sujeito traz, a partir do que você observa e a partir da sua expertise clínica, tá? Então, o que seria o SWOT? S é de subjetivo. Refere ao que o sujeito diz, inclusive podem ser usadas as suas palavras. Não de forma extensa, né? Um relato de caso. Você não vai colocar um relato de caso no prontuário. Mas se tiver alguma frase específica que aquele paciente falou, que você considera como importante, por exemplo, se o paciente falar assim, eu quero me matar, você pode colocar essa frase que ele colocou, entre aspas. Então, você faz um resumo, ou se tiver frases importantes, você coloca essas frases importantes. Isso cai em concurso? Cai em concurso, cai em residência. Tá, pessoal? Objetivo. O objetivo é aquilo que o profissional vê ou mede de forma concreta. Peso, altura, a gente vê e mede, né? Peso, altura, comportamento, aquele comportamento que o paciente está tendo e a gente está vendo, e isso é objetivo. Essa avaliação, aliás, avaliação é outra coisa, mas essa experiência sensorial que a gente tem é objetiva. Então, a gente está vendo de forma objetiva. Não tem nada a ver com o objetivo da consulta. Muita gente confunde isso. Tipo, essa parte do SOAP deve ser o objetivo da consulta, atender o paciente. Não é isso, tá? O objetivo é aquilo que você vê de forma concreta. Seus olhos, seus sentidos estão vendo. Ou ouvindo, né? Se a pessoa emitiu alguns sons estranhos, onomatopeias, enfim, é isso o objetivo. A avaliação é o seu raciocínio clínico, literalmente. É o que você pensou a partir do que o paciente trouxe e o que você observou. Porque naquela sessão, naquela situação de atendimento, nós temos a díade, né? Que é o psicólogo e o paciente. Então, nós vamos colocar as impressões da díade, as impressões do sujeito, que é o subjetivo, e as impressões do profissional, que é o objetivo. Então, a avaliação, eu não vou repetir o que está escrito. Não, eu vou refletir sobre o que eu vi e o que eu ouvi
e vou colocar o que eu interpretei, tá? Ah, eu preciso dar um diagnóstico, colocar o CID, não sei o quê. Não precisa. Você pode colocar, olha, fulano apresenta sintomas de ansiedade. Você não está dando um diagnóstico preciso, tipo, um transtorno de ansiedade generalizado. Você não está falando que aquela pessoa tem TAG. Você está dizendo que aquela pessoa está tendo ansiedade naquele momento que você está vendo. E agora nós temos o plano, que é a conduta e os encaminhamentos. O que você fez nessa sessão? Você fez uma psicoeducação? O que mais? Você fez você teve uma escuta ativa? Você pode, por exemplo, na psicanálise, você pode colocar lá uma das técnicas da psicanálise que você entende lá como plano, tá? Ou na TCC também, né, que eu lembrei da psicoeducação, parece que só tem psicanálise e TCC na minha cabeça, né? Mas é o que está vindo na minha cabeça agora. E é o que eu mais estudei também. E os encaminhamentos. É importante também colocar os encaminhamentos. Encaminhei para um psiquiatra, encaminhei para um pediatra, esse paciente. Para quem que eu encaminhei? Tem que colocar também. Gente, isso aqui depois que você aprende a fazer, é 5 minutos, você já tem seu registro lá. O prontuário em si, é muito importante fazer esse registro diário, de toda a sessão. Por quê? Porque se você for fazer um relatório, por exemplo, você volta lá no prontuário, relê o que você avaliou, relê o que o paciente trouxe ao longo do tempo. Então, vai ficar fácil para você fazer esse relatório. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês de conteúdo é esse. Agora, eu vou trazer umas questões aqui para vocês, tá? Essa aqui é do CESP-UNB e ela é polêmica, porque ela é facinha de errar. Legalmente, o prontuário do paciente é propriedade do estabelecimento de saúde, tendo o paciente direito de acesso a dados nele contidos. Tá certo ou tá errado? Alguém se arrisca? Eu acho que tá errado. Então, eu também achava. Mas a banca achou que tá certo. Porque eu lembro dos professores falando assim que o prontuário é do paciente. Só por isso. O prontuário é do paciente. Está escrito aqui, ó. O prontuário do paciente. Então, aí dá a entender o quê? Que ele é Foi... propriedade do paciente, não do estabelecimento. Sim, mas aí, isso aqui a banca fez para fazer a gente de trouxa. Por quê? Propriedade do estabelecimento, porque a lei diz que o prontuário, ele tem que ficar no estabelecimento. Ele não pode sair do estabelecimento, entendeu? Então, assim, conceito de propriedade, quando algo determina que aquele objeto tem que ficar naquele lugar. Mas, uma coisa que é muito importante que pode cair é o seguinte, ele é do paciente. Passados os 20 anos que ele ficou guardado, vocês lembram que tem que ficar 20 anos guardado? Aí ele pode ser entregue para o paciente. Aí ele vai ficar na propriedade do paciente. Entenderam? Então, assim, inclusive, o prontuário pode ser destruído depois dos 20 anos, mas tem toda uma burocracia para isso, né, dentro das instituições. Mas, basicamente, é isso aí que eu estou falando para vocês, tá? Todo paciente tem direito de acesso aos dados do prontuário nele contidos. Gente, se você não fizer prontuário do atendimento que você fizer e o paciente pedir, você vai ter que se virar, mas vai ter que aparecer um prontuário aí, tá? Porque é direito do paciente, caso ele queira, uma cópia desse prontuário. Fechou? Então, a resposta certa é que tá certo. Outra questão aqui, ó. O registro no prontuário do paciente. Ah, isso aqui é do Instituto AOCP, que agora é a banca da residência da ESCS, tá? Da Secretaria de Saúde DF. Muito bom. Tomara que seja de múltipla escolha, porque a gente já está cansado
de perguntas de certo e errado, porque isso é muito chato. Então, vamos aqui para a pergunta. O registro no prontuário do cliente, pessoa, família ou coletividade, deve ser estruturado a partir de um resumo mínimo de dados e o uso de terminologias de psicologia, né? Enfermagem não, mas dá para entender de todo jeito. Em relação a esse registro, assinale a alternativa incorreta. Essa pergunta foi feita para enfermagem, mas não tem problema. A gente consegue responder ela sim. É fonte de informação entre os profissionais da equipe multiprofissional? É para analisar a alternativa incorreta. É fonte de informação, não é? Então, essa está correta. Então, não é. Embora não se constitua em exigência legal, é prova do atendimento prestado? É ou não é prova? É uma exigência legal? Como é que é? É uma exigência legal. Então, vamos para os próximos. Fornece subsídios para a continuidade do planejamento de cuidados de enfermagem para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Tá certo. Permite auditoria da assistência. Auditoria, tá certo? Né? Prestado. Subsidia a análise de custos para o pagamento do serviço oferecido à clientela. Contribui para as atividades de pesquisa, educação e saúde. Então, a resposta correta, obviamente, é a letra B, embora não se constitua em exigência legal. Por quê? Porque é uma exigência legal, a gente tem que fazer o prontuário do paciente e é uma prova do atendimento prestado, sim. Mesmo que não haja uma assinatura daquele paciente, naquele prontuário, né, que na verdade não existe nenhum espaço para haver essa assinatura no prontuário, mesmo que não tem, assim, por escrito, né, da parte do paciente que ele esteve lá, o seu preenchimento, né, a partir do momento que você preenche aquele prontuário, aquilo lá tem fé pública. Então, ele é prova do atendimento prestado, sim. Fechou, pessoal? Então, é isso. Gostaria de agradecer, tá? Vou parar a gravação aqui. Quem quiser trocar uma ideia. Nossa, eu queria falar